Nós estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje o programa recebe Carlos Tamaki, que é diretor financeiro da administradora de cartões DM Card. Carlos, a gente estava falando do que é o cartão da DM Card, como ele funciona, o cartão de loja, e loja de sapatos, supermercado, farmácia. Me diga uma coisa, o que falta para esse cartão se tornar um cartão de crédito realmente? Ou a DM Card não pensa nisso? A gente pensa sim, na verdade, existem duas coisas que a gente trabalha na transformação de um cartão private label, um cartão de loja puro, para um cartão de crédito que a gente chamaria de co-branded, que vai além da bandeira da loja, também uma bandeira uma bandeira internacional, como Visa, Mastercard. Sim. Primeiro é a aceitação e o entendimento do lojista, do próprio varejista, que aquele cartão aceito fora da rede dele pode ser um instrumento também dele conhecer melhor ainda o cliente e o hábito de consumo dele, tanto dentro quanto fora da loja. Então, acho que isso é um conhecimento que ainda não está muito claro, ou pelo menos não é um convencimento que a gente tem que fazer com o lojista, que isso pode ser até um instrumento mais potente em conhecer o seu cliente do que só o cartão private label, porque ainda existe muito disso, o lojista entender que, o cartão da minha loja eu só quero que seja aceito dentro da minha loja, e esse é um obstáculo que a gente tem que superar. Em cima dessa visão que eu vou colocar aqui como conservadora, os clientes, os lojistas, os comerciantes, conseguem utilizar toda a capacidade que se tem um cartão como esse, por exemplo? Ou eles não conseguem enxergar as possibilidades, muitas vezes, de atrair e fidelizar o cliente, que é o objetivo? Hoje, acho que poucos varejistas conseguem trabalhar todas as informações que um cartão pode fornecer. Porque realmente até um movimento recente no mercado brasileiro. E mesmo internacionalmente, a gente vê que não são todos os varejos que conseguem fazer isso. Porque ele precisa de bastante, que a gente fala que é potência computacional, né? Então, ele precisa ter muita gente trabalhando em uma base de dados muito grande para ele começar a mastigar aqueles dados de consumo do cliente. Que não é só dar 45 dias para pagar. Exatamente. Ele precisa saber o que o cliente compra, por que a minha padaria vende, ou o que está vendendo mais? É a minha padaria, é o meu açougue, ou não é o meu... Ele precisa entender isso para saber onde que ele consegue melhorar a oferta dele, ou até uma redistribuição de loja ele conseguiria ver através dos dados de consumo daquele cliente. Mas isso realmente é uma compra, é um trabalho bastante difícil para o varejista, exige bastante sofisticação. Então, muitos entendem, mas poucos ainda estão dispostos a investir tanto em pessoas e em tecnologia o suficiente para poder dar continuidade a isso, né? A gente vê poucos exemplos bem-sucedidos no Brasil. A gente está falando que o Pão de Açúcar hoje é o que tem o melhor programa que trabalha muito bem essa base de dados. Mas, como eu comentei um pouco antes, a gente viu que o Pão de Açúcar, até chegar no ponto que ele tem hoje, ele passou acumulando um banco de dados durante anos, né? Quase uma década acumulando informações para chegar ao ponto de poder fazer a oferta específica para aquele cliente. Hoje eles fazem, mas é um quanto que eles não investiram tanto de tempo e de dinheiro para isso, né? Então, não é uma coisa tão óbvia e nem tão simples, né, de se fazer. Vocês cresceram em tempos de crise. Que leitura que vocês fazem da economia brasileira para 2020, 2021? A economia, a gente entende que não deve ter nenhuma surpresa muito positiva para os próximos anos. A gente imagina 2020, com certeza 2020 andando um pouco de lado, mas pelo menos nenhum cenário recessivo, nenhum cenário negativo, mas também nada que surpreenda positivamente. 2021, a partir de um cenário estável de 2020, a gente entende que 2021 pode vir a ter um crescimento um pouco maior, girar um pouco mais a economia, um pouco mais de investimento direto, infraestrutura, tudo para que a gente consiga sair um pouco dos patamares de desemprego que a gente tem hoje, enfim. A única coisa que a gente acha que não muda no curto prazo, que acho que é uma tendência, é a questão da informalidade, né? As pessoas, até em cenários de crise, aprenderam a também ganhar dinheiro sem aquela carteira assinada, sem o lerite. Eles fazem isso e a gente até percebe pelo nosso crescimento e pelo volume de consumo que isso não deve mudar. E a né? economia aprendeu, inclusive, a se relacionar com esse novo consumidor. Não, com certeza. A gente percebe bastante isso, que não só a DM Card, mas a DM Card, por já estar trabalhando com esse tipo de consumidor já há muitos anos, entende que o cenário de informalidade, ou até aqueles
aquelas pessoas que antigamente faziam aqueles contratos PJ, eram difíceis de ter algum crédito aprovado. Hoje até alguns créditos imobiliários, por exemplo, são aprovados a partir de um contrato de prestação de serviço, que não é aquele contrato formal de trabalho, carteira assinada, olerite, tudo isso tem mudado bastante e a gente entende que isso também não vai mudar no curto prazo. Agora, vocês mais cresceram num período que o Brasil patinou. Vocês atendem uma classe, e você mesmo que falou fortemente na classe C e D, que é uma classe que tem consumo, precisa de consumo e que procura vantagens como um cartão de loja pode dar. Vocês estão preparados para a hora que o Brasil crescer? Uma hora ele vai crescer 4, 5% de novo, assim a gente espera. Como é que vai ser isso? Vocês acreditam que aí a classe C possa debandar para à vista, esquecer um pouco o cartão? Não? Como é que vocês esperam isso? A gente sim espera que isso volte, até como brasileiro a gente espera que a gente realmente volte a ter os patamares de crescimento aí, que a gente já teve no passado, e a DM Card sim entende que a gente precisa se preparar para isso, e se preparar para isso é realmente poder ofertar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, muito mais do que só o cartão de loja, para que ele consiga também ver valor além do cartão de loja. Então, a gente fala de um cartão aceito, um cartão de crédito, como a gente comentou um pouco antes, um cartão de crédito tradicional, como a bandeira Mastercard, que ele possa ser aceito, ter uma aceitação maior. Produtos, por exemplo, de conta digital, onde ele consiga também, além de fazer toda a parte das compras e da compra no relativo do crédito, ele também consiga receber o seu salário, de repente movimentar uma conta vinculada ao cartão dele, que gere facilidade, né? E uma experiência melhor para ele. Então a gente se prepara muito para isso, sim. A diversificação. Exatamente, a diversificação para melhorar a experiência do cliente, né? Muita gente entende a DM Card como uma startup, mas ela vem antes do que hoje se chama de startup. Mas tem alguns cases de startup. Como é que é isso na cabeça de vocês? A gente recebe muitos investidores lá na DM, querem conhecer a empresa. A gente tem um ambiente bem inovador, né, bem alinhado com o que tudo exige hoje em dia, né, porque as pessoas, até pelas pessoas que trabalham dentro da DM, uma geração mais nova, eles querem um ambiente de trabalho mais dinâmico. Então a gente tem um ambiente muito parecido com uma startup, com uma fintech. A gente fala que, no nosso ponto de vista, o nosso pensamento de fintech, de startup, não é como ela está disposta e nem o tempo que ela existe, né? Propriamente dito. É mais a alma dela, como que ela trabalha, que basicamente trabalhar em inovação, apoiado em tecnologia para melhorar a experiência do cliente. É isso que a gente fala que é a alma da startup, né? É muito apoiado, inovação apoiada em tecnologia e com uma experiência do cliente com o menor atrito possível. E a gente sempre trabalhou assim, por isso que a gente fala que a gente tem essa alma, né? Que bacana. A gente vai continuar. O Carlos Tamac segue conosco, o Band de Entrevista volta logo após o intervalo. É um instante só.